nós. Essas lendas máximas, só tem fenômeno aqui. Qual que tem que olhar? Pra Bebeu água? Essa é a principal. Eu só vou fazer joinha, é isso aí, galera. Arruma os perfis aí para diminuir barriga. Tem que ficar bonito, né? E vamos lá. Fala, lenda! Sejam muito bem-vindos aí a mais um Lendas Cast. Hoje muito especial, que eu tô aqui com dois grandes amigos que trabalham junto comigo em muitos projetos. E hoje a gente vai discutir um pouquinho um tema muito importante, que é o tema ambiental relacionado com a arquitetura. Uma virtude muito grande falar sobre isso para as pessoas que querem aprender essa relação que é tão poderosa. Antes de mais nada, eu queria apresentar você, Giliard, meu amigo aí de 4 Lendas Cast. Esse é o 5º Lendas Cast. Giliard é arquiteto, presidente de um grande parceiro aí para contribuir com vocês. Se apresenta aí, Gili. É um prazer novamente estar aqui. Vocês já acompanharam em outros vídeos, né? E hoje a gente vai introduzir um tema bastante interessante. Eu também estou muito curioso. Temos o nosso convidado aí. E claro, ao longo do vídeo a gente vai desenvolver aí o assunto, vai matar algumas curiosidades e passar aqui a palavra para o nosso colega aqui, o nosso convidado. E agora vou apresentar para vocês um outro parceiro convidadíssimo para falar sobre esse tema, um especialista aí, digo que para mim é um dos maiores que eu já conheci, se não o maior nesse tema. Felipe, engenheiro ambiental, pós-graduado pela CETESB, tem o escritório dele que chama Coame e agora está lançando o seu canal também para ensinar todo mundo aí, o Especialista Ambiental, um canal que vai trazer muito assunto interessante, que tem tudo a ver com o meio ambiente, com coisas interessantes nesse tema. Bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui. Primeiramente agradeço, né, o Samuel e o Gili aí pelo convite. Será um prazer aí estar podendo contribuir, compartilhar com vocês o conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo. E vamos aí, vamos encarar. Obrigado pela participação, Felipe, pra gente é uma honra aí também. E já logo de cara quero perguntar para você, como que é trabalhar com o meio ambiente para você? Como que é a sua vida aí? É uma coisa que você gosta? Se relaciona bem? É um grande desafio, né, digamos assim. Trabalhar com o meio ambiente, as pessoas têm uma imagem que a gente só está abraçando árvore, que a gente está aí no meio do campo o tempo inteiro, mas trabalhar com o meio ambiente, nós estamos em indústrias, minerações, postos de combustíveis, saneamento básico, empreendimentos imobiliários, que eu acredito que é um dos temas que nós vamos abordar aqui com maior ênfase, ocupações irregulares, juiz, promotor, então assim, bucha o tempo todo. No viés ambiental e um campo muito grande para trabalhar, é assim também na arquitetura, né? Então, sempre em todos os projetos a gente tem uma relação que envolve a questão arquitetônica e ambiental. Se você vai trabalhar com decoração, com alguma coisa assim, isso é menos, né? Às vezes você vai fazer um jardim, alguma coisa, um paisagismo, alguma coisa assim. Mas em todos os projetos de empreendimento, loteamento, principalmente urbanismo, a questão ambiental está muito relacionada, né? Gili, para você, deixa a sua primeira pergunta para o Felipe aí. Eu estava até pensando aqui, há um tempo atrás, a gente estava com algumas ideias de startups, né? E uma delas trabalhava com terrenos. Certo. Sabe, você olha para um terreno cru e eu fico imaginando qual seria as dicas que você daria para aquele empreendedor que está olhando aquele terreno cru, mas está olhando aquele outro. Qual seria a dica para quem está olhando um terreno cru pela primeira vez? Que, nossa, se você não prestar atenção nisso, você vai ter um problemão. Em cima disso eu queria saber qual que já é a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer quando vê um terreno que eu quero empreender nesse terreno. Olha, assim, um trabalho muito comum e muito recorrente que nós fazemos é a análise de viabilidade ambiental, né, no qual nós buscamos várias bases de dados, informações para de fato o empreendedor, né, a pessoa que está adquirindo, está investindo nesse terreno, não ter nenhuma surpresa do ponto de vista de se deparar com um indeferimento ou até mesmo uma demolição, coisas que acontecem sinceramente, né, e é muito triste quando isso acontece. Mas assim, o pilar número 1, né, o que mais acontece, áreas de preservação permanente, né, os terrenos que são em beiras de córrego, beiras de nascentes ou rios que têm essas faixas protegidas, né, pela legislação, na qual você não pode construir, mas existem algumas brechas, algumas situações na qual nós conseguimos viabilizar a ocupação desses terrenos, né? Além disso, existem imóveis que são áreas contaminadas. Isso não ocorre tanto no interior, que é a nossa área de atuação, mas na região metropolitana isso ocorre com muita frequência. Antigos postos de combustíveis, antigas minerações, áreas que depositaram resíduos, ou até mesmo que foram aterradas, né, com o solo já contaminado. Também outra situação muito comum, essa mais no interior, é você estar numa área que
tá limpa, mas você olha o entorno todo de vegetação, você puxa umas imagens históricas do Google Earth, tinha vegetação nessa propriedade e milagrosamente sumiu tudo, né? Então, assim, se a gente fosse listar aqui, eu ia falar vários aspectos ambientais, mas, assim, existem metodologias para se prevenir disso, para não cair nessa furada e, de fato, sempre fazer um estudo de viabilidade antes. Então, resumindo, é você pegar o terreno e dar uma olhada na questão ambiental, ter uma diretriz ambiental de como você vai empreender nesse terreno, né, Felipe? Para você não acabar fazendo algum crime ambiental, né? A gente chama de estudo de viabilidade, mas no final das contas é puxar a capivara. Vamos dar uma olhada qual que é o histórico desse terreno aí para, de fato, assim, investir com segurança, né? Ninguém perder dinheiro ou, pior aí, perder o sono e enfrentar uma situação aí que é triste, sinceramente. Na realidade, eu acho também, pegando essa deixa dessa pergunta do Gil, existe uma confusão que é feita por muitos de vocês aí, arquitetos que estão projetando, né? Principalmente o urbanismo. Existem dois termos, né? Às vezes você vai entrar numa legislação de um município, existe zona de preservação ambiental. E existe APP, que é Área de Proteção Permanente. São duas coisas completamente diferentes, né, Felipe? Existem mais, na verdade, né? A APA é uma área de proteção ambiental. São áreas, assim, que são macro, né? O Estado determina, como, por exemplo, em Bragança Paulista, eu trabalho muito com empreendimentos imobiliários lá, nós temos a APA do Sistema Cantareira. Então, assim, não pode fazer nada? Pode, mas existem algumas restrições. Algumas regras naquele local. As áreas de preservação permanente, as APPs, são essas áreas na beira de recursos hídricos, na qual a gente já deu um pequeno gancho aí. Mas existe também na região metropolitana a área de proteção de mananciais, APM, que também tem uma outra restrição. Então, assim, existem diferentes níveis e também em diferentes, como eu posso dizer, nível municipal, estadual ou federal. Então, assim, as unidades elas podem ocorrer nas diferentes esferas. Variações, né? Assim, você tem que respeitar os parâmetros ambientais, assim como tem parâmetros urbanísticos, para você conseguir fazer uma edificação segura, né? Só para aproveitar essa deixa, Gili, antes de você fazer mais uma pergunta, explica para o pessoal hoje o que é uma APP, como funciona a APP, que acho que é o termo mais que todo mundo mais conhece. E é o mais comum, né? O que mais... E qual que é a distância que você tem que dar de uma nascente, de um rio, olha, tudo mais. Eu acho que é interessante também a gente mostrar onde conseguir essa informação, né? Pode chamar a gente, que a gente dá essa informação também, com o maior prazer, mas assim... Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, né? Antes de mais nada, também se inscreva no canal para assistir mais Lendas Cast. E no meu canal também, né? Lá a gente compartilha muito conteúdo desse tipo. Lá vocês vão encontrar conteúdo sobre APPs, questões florestais e etc. E só um parênteses, o Gili também tá lançando aí o Giliark, que é o novo canal dele aí, para ensinar muito. Sob a influência dele, né? Então, mas não tem o que fazer. A gente às vezes tem, assim como o Felipe, muita coisa para compartilhar, né? De valor. Então a gente cria isso para compartilhar com vocês, né? Então em breve estaremos aí mais para agregar. Eu tava discutindo com o Felipe até um deixa que não tem muito a ver com o ambiental antes do programa aqui, a importância que a gente tem em contribuir com a sociedade para o futuro. Nunca o presente e o futuro estiveram tão próximos. O que a gente fala hoje aqui pode ser escutado por muitas gerações lá na frente. Então essa contribuição ambiental e arquitetônica que a gente vai dar para vocês, vai deixar aí para vocês, é uma contribuição para quando a gente não estiver nem mais aqui, mas a gente saber que a gente está pensando a arquitetura com a relação ambiental, pensando em ensinar as pessoas, e aí acho que é isso que é o legado que a gente quer deixar aqui, né? Então só uma deixa aí. Então vamos lá, o que é essa questão da preservação das áreas de proteção permanente? Como que envolve? Áreas de preservação permanente, as APPs. Então, assim, aonde vocês conseguem encontrar informação sobre isso? No Código Florestal Brasileiro, Lei 12651 de 2012. Né? Essa é a versão mais recente e a vigente nesse momento aqui que nós estamos gravando em 2024. Basicamente, uma nascente você tem que respeitar um raio de 50 metros no entorno dela, certo? Certo. Bem como num córrego, num curso d'água que deriva dessa nascente, 30 metros para cada lado, certo? Certo. Isso vale para córregos que tenham até 10 metros de largura, e essa largura é do seu leito regular, ou seja, por onde ele corre naturalmente. Não é nem da crista, que é o ponto mais alto, nem do ponto mais baixo, pelo seu leito regular. Essa é a definição do Código Florestal Brasileiro atual. E rios que passam de 10 metros de largura. Aí vão ter outras faixas, como por exemplo rios de 10 a 50 metros, APP 50 metros para cada lado da margem. Então essas são as APPs... A margem, né? Do leito regular, da margem dele ali, que basicamente acaba sendo... Eu já cheguei a fazer pelo eixo do... mas não é a margem. Isso né? é o DR, isso daí você esquece. Bom. Existe uma certa confusão. Mas assim,
se eu tenho um terreno que é APP, eu não posso tocar nele? Não. Quer dizer, você pode fazer algumas coisas com permissão do órgão ambiental, como por exemplo no estado de São Paulo é a CETESB, né? Então, atividades de baixo impacto ambiental, de interesse social ou de utilidade pública, que muitas vezes engloba questões arquitetônicas também, você pode pedir uma autorização para intervenção em APP. Agora, uma construção de uma residência, um empreendimento, aí a gente já tem que entrar no outro assunto, que é a descaracterização de APP, né? Que daí, se a gente for entrar nesse assunto, Que é uma próxima pergunta. vai estender um pouquinho aqui a conversa, mas eu acredito que é a curiosidade de todo mundo, porque... Resume já que você entrou nesse assunto, já. como que você consegue descaracterizar uma APP, que deve ser a dúvida de muitos de vocês, né? Explica pro pessoal. A questão é a seguinte, existem áreas que você olha para baixo, né, a jusante do rio tá tudo ocupado. Você olha para cima, tá tudo ocupado. Só tá seu lote ali sem ocupação. Faz sentido você falar que essa área tem relevante interesse ambiental que você não pode ocupar? Não. Então isso a gente desenvolve um estudo que se chama perda de função ambiental. É um estudo complexo. Mas existe, né, a possibilidade de regularizar. Já fizemos alguns através dessa forma. Mas existe uma forma muito mais simples, que é o princípio da temporalidade, né? O que seria isso? A primeira lei que fala sobre a APP foi criada em 1965. Então até lá, depois eu deixo ali pro Samuel colocar na legenda a numeração correta dela. Mas até essa época não existia lei que protegesse as beiras de recursos hídricos. Tanto é que muitas das cidades foram construídas nas margens dos rios justamente porque facilidade de acesso à água. Atrasou, né? Não, isso é uma questão cultural até, né? Porque as pessoas tinham que ter água. As pessoas construíram próximos a rios porque a região mais plana geralmente, na onde que é uma cadeia montanhosa, como por exemplo essa bela paisagem que tem no nosso fundo aqui. Então, assim, é um aspecto cultural. Inclusive, a gente fez um vídeo também que a gente falou um pouco sobre isso, sobre os problemas que no Rio Grande do Sul, né, Felipe? A gente falou um pouco sobre isso. A gente vai deixar também aí no card, tá no canal do Felipe também, para vocês darem uma olhada lá. Exatamente. Então, partimos do princípio que é uma questão cultural, o ser humano se instalar próximo a recursos hídricos. A gente sempre precisou de água, né? Hoje que nós temos tecnologia e engenharia para levar a água até as propriedades. E em 1965 teve esse marco legal onde foi criada a primeira lei sobre as APPs. E quanto que era APP nessa época? Para os córregos era 5 metros. 5 metros. E para os rios era metade da largura do rio. Então se o rio tinha 20 metros, a APP era 10. Se ele tinha 22, a APP era 11, né? E assim por diante. E essa legislação permaneceu vigente até 1986. Em 1986, né, com a mudança do novo Código Florestal, passou a ser essa metragem que vale até hoje, né? Na atualização de 2012 não foi alterada a metragem. Então quando nós vamos falar de princípio de temporalidade, nós avaliamos o seguinte: desde quando tem ocupação nessa propriedade? E a ocupação que eu digo não é só construção. Pátios, terrenos, vias de circulação, elas servem também para comprovar essa temporalidade, esse uso consolidado. Tudo isso depende também do processo de aprovação na CETESB, mas nós já fizemos lá no escritório mais de 50 casos e essa questão da temporalidade é uma questão que dá para resolver muito problema, porque às vezes você compra um terreno que tem uma casa antiga, você quer demolir, você quer fazer um belo projeto arquitetônico novo, daí você tem que ficar se adaptando àquela construção. Não, vamos descaracterizar de forma que você possa de fato demolir essa construção e ter a segurança jurídica de que você vai poder edificar novamente. Ninguém quer construir na APP aqui sem legislação. Existe uma legislação que permite que é essa questão da temporalidade. Por exemplo, estava pensando, então o que é que rege? Qual que é a lei na cidade então? Por exemplo, a lei é federal? É federal. Assim, é considerado descaracterizado todo. Só aproveitando a pergunta do Gílio, a prefeitura ela pode ter uma legislação mais restritiva? Sim, 2021 ou 2022, não me lembro, a gente vai deixar aqui também melhor descrito todas essas legislações para vocês terem aonde consultar, mas existe a possibilidade agora das prefeituras legislarem sobre suas APPs urbanas. Que é uma lei nova, né? Então, assim, as prefeituras podem, né, conhecendo suas características locais, seus problemas locais, definir as áreas de preservação permanente que devem ser respeitadas no seu núcleo urbano. Na área rural, não. Na área rural continua valendo a federal. Bacana. Mas, assim, pouquíssimas prefeituras tentaram. E até onde eu sei, menos ainda conseguiram fazer isso, manter em pé. Nós fizemos um estudo muito bem embasado, que eu acredito que vai ser um case de sucesso, que foi até o meu tema de especialização na CETESB, que foi justamente sobre isso daí. Bacana. Então é até um material que a gente pode estar divulgando aí depois. Tá, depois você passa para mim as informações, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Já que a gente entendeu agora um pouquinho também sobre a APP,
quero fazer uma pergunta relacionada com empreendimentos, né? Certo. Todo loteamento a gente sabe que tem, nós que trabalhamos na área, vou passar para você o panorama geral, varia um pouco de município, mas aqui no estado de São Paulo, 20% da gleba tem que ser destinada às áreas verdes, 5% para as áreas institucionais, mais ou menos aproximadamente, isso vai depender do projeto urbanístico, uns 20%, 25%, não sei, depende do projeto, para as áreas de sistema viário, calçado, enfim, e o restante é os lotes do empreendimento, né? Como que funciona a caracterização desses 20%? O que é legal colocar no empreendimento? E também pode ser áreas verdes e sistema de lazer, inclusive nesses 20%, né, Felipe? Os 20% é de área permeável. Permeável? Permeável. Então eu assim, posso distribuir. Existe a resolução CIM 80 de 2020, que ela fala a porcentagem que tem que ser de área verde, que nós temos que fazer formar floresta, que basicamente são as APPs em sua maior parte, mas nós também podemos considerar como área permeável áreas ajardinadas, que tem um viés mais de integração humana ali com a natureza. Então, Canteiro central. Canteiro central não vale. Não vale, né? Nem calçada com mesmo se tiver intertravado. 10 metros a largura? gente costuma chamar resto de viário. Resto de viário é uma coisa que você vai ter que deixar para fazer. Mas assim, coisa, né? se a gente for falar de empreendimento imobiliário, o primeiro passo deveria de ser a gente pegar, né, obviamente o topógrafo fornecer o perimétrico do empreendimento, e nós do meio ambiente falarmos, aqui tem nascente, aqui tem córrego, aqui tem restrição ambiental, aqui não planeje nada. Essa área não pode ser edificada nem ter sistema viário. Ou seja, nós fornecemos um mapa de restrições ambientais. Isso. Depois o pessoal do urbanismo vem e desenha, né, seu urbanístico. A gente já fez muito isso junto? Já fizemos vários empreendimentos imobiliários, já fiz com o Samuel, já fiz em outras cidades, já enfrentei alguns desafios também de empreendimentos verticais, né, os condomínios aí de prédios que também passam pelo GRAPROAB. Mas assim, os desafios do empreendimento imobiliário são na parte ambiental. Primeiro, identificar córregos, nascentes, etc. por causa das APPs, coisa que vocês já estão entendendo do que se trata. Segundo ponto, depois que o pessoal for lá e desenhou urbanístico, vão ter árvores isoladas, vão ter fragmentos de vegetação que vão estar espalhados pela propriedade, na qual nós temos que caracterizar e identificar para montar o laudo técnico de recursos naturais e depois pensar na compensação ambiental, ou seja, tudo que se faz no empreendimento tem que ter compensação ambiental. Esses são os recursos naturais básicos de todo empreendimento, quase todos têm, APP e questões de vegetação, questão de flora, né? Agora, o maior desafio do meu ponto de vista é com relação ao saneamento básico, ou seja, água e esgoto. Água e esgoto. Água nem tanto. Água é uma questão até mais tranquila da gente resolver através de perfuração de poço, caso esteja afastado, né, da rede pública. E até as questões naturais do nosso país, né, ajuda muito, né, na questão da água. Sim, a gente pode estar conversando com um público aí que esteja numa região diferente, mas a nossa é abundante em água, então em aquíferos. Então assim, não costuma ser tanto um problema a perfuração de poços artesianos ou a interligação numa companhia de saneamento. Mas o esgoto é um grande desafio, porque um empreendimento que não tem a possibilidade de interligar na rede pública de esgoto, ou se essa rede também ela não tem capacidade de receber, ou a ET não esteja com sua licença de operação, o empreendimento tem que pensar numa solução alternativa. A falta de eficiência no tratamento de esgoto hoje acaba sendo um dos grandes problemas que a gente encontra em vários municípios para a viabilidade do empreendimento, né? E aproveitando essa deixa, nós falamos de saneamento, falamos de APP, falamos de empreendimentos. Eu quero fazer uma pergunta que também envolve tudo isso, que é o GRAPROAB. Certo. Explica, pessoal, o que é o GRAPROAB. Grupo de Aprovações de Projetos Habitacionais, né? Um colegiado que ele envolve a CETESB, Secretaria de Habitação, SABESP e DAE, né? São os 4 órgãos que compõem essa mesa. O GRAPROAB, ele funciona muito bem, do meu ponto de vista. Ele coloca regras, tempo, prazo, não só para nós, quanto para o órgão também analisar. Então isso é muito saudável e traz até uma certa agilidade. O GRAPROAB eu acabo cuidando de 2 pastas, né, que seria a CETESB e DAE. O DAE é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, é o que rege as outorgas, como nós estávamos falando. Quem tem que perfurar um poço tem que ter uma outorga, quem vai passar por cima de um córrego tem que fazer uma outorga de travessia, você vai fazer um lago, tem que ter uma outorga também no barramento ou de uma captação superficial. O DAE costuma ser mais tranquilo, né? O bicho pega mesmo na parte ambiental e na CETESB, né? Lá na CETESB é aquilo que nós conversamos, né? Avaliação de APPs, florestais, saneamento básico e outros aí também, dependendo do caso.
Gil, você como presidente do Concidade aqui, na nossa cidade aqui, você trabalha muito também com questões ambientais, né? Chega para você várias demandas de projetos. Vegetação nativa. Suprimir vegetação nativa. E lá, eu acho que a Águas de Lindóia tem um conselho que funciona muito bem, né? É um conselho que você gere lá hoje com eficiência. Tem alguma questão pontual desse conselho para tratar com o Felipe, para colocar na mesa aí, para ele poder te ajudar nesse ponto? Às vezes chega, né, alguns pedidos, e o caso é sempre esse, né? O cara aprovou o loteamento há muito tempo atrás. A vegetação regenerou. Virou Mata Atlântica, eu não sei. Isso mesmo. Virou uma vegetação nativa. Só que está aprovado. A parte, por exemplo, está em zona, a zona permite, tem um projeto aprovado na prefeitura, mas e a questão ambiental? Como prosseguir com um cenário desse? Excelente pergunta essa. Eu já fui procurado em algumas situações como essa, então assim, eu já enfrentei esse tipo de problema, não na sua cadeira, mas na cadeira de quem está sendo contratado para de fato licenciar. E falar de supressão de vegetação é sempre uma dor de barriga, sinceramente. É um assunto que eu não gosto muito de trabalhar, mas acaba sendo, né, uma necessidade, alguém tem que fazer. Só que quando acontece esse cenário de ter um empreendimento aprovado, a vegetação regenerou, compete a cada lote buscar o seu licenciamento para supressão de vegetação. A gente talvez seja até um dos maiores problemas que a gente tem hoje aí. Se alguém problema que não tem dono, às vezes, né? Um problema que ninguém assume. Um problema que não tem dono e ninguém assume. Se alguém tem alguma contribuição com esse tema, deixa aí nos comentários, né? Não, chegou uma pergunta aqui. Alguém perguntou se a declividade também pode ser considerada uma restrição ambiental. Sim. É uma declividade acima de 45 graus, ela gera PP, não lembro se é graus ou gera PP? Gera PP. Na realidade a gente tem a norma federal, né? Que acho que é acima de 40%, eu vou confirmar para vocês. Pelo Código Florestal é 45%. Bacana. O zonamento urbano permite, o que é? Existe o zonamento urbano, ele tem que ser permissível a fazer algum empreendimento, algum uso não residencial, misto, casa. E aí, às vezes, a declividade, quando ela passa dos 40%, já automaticamente não se pode aprovar empreendimentos nessa... E gera PP também. Além disso... Isso é uma PP. Que interessante. Houve também, durante um lapso de tempo, aí, a discussão sobre... Na nossa região não incide tanto, pode ser que incida em outros locais, mas as áreas de preservação permanente de topos de morro, né? Quando você tem uma diferença entre celas, né? Cela você tem um morro aqui, ele faz essa curvinha de novo e começa de novo. Se você tiver uma diferença de cota, se eu não me engano, de 100 metros, gera PP também de topo de morro. Mas assim, sabe aquelas questões que parece que não é tão usual, não é um assunto tão recorrente, pelo menos aqui na nossa região, sabe? Aqui o que pega mesmo são as APPs hídricas. Até para empreendimentos, né? Mais uma pergunta agora, Felipe. Tem mais uma aí, Gil? Tem alguém curioso. Que ferramentas você usa? Desde o primeiro olhar da área, conhecer, você nem viu nada. Quais são as etapas? Que ferramentas você envolve nesse processo? Se puder falar os softwares, né? Você usa? Google Earth ele vai ter as imagens históricas, então sempre volta um pouquinho na timeline, vê como era lá atrás. Houve uma mudança na paisagem, teve alguma alteração drástica, chamou a atenção para alguma coisa, tem boi na linha. Outro software que nós usamos muito, na verdade, além de software, existem sites que são até mais fáceis, né? Por exemplo, o Datagel. O Datagel é uma ótima ferramenta que ele tem as cartas topográficas do IGC e IBGE, que lá tem as malhas hídricas cadastradas de nascentes, córregos. Eu me lembro uma vez que a gente fez uma consultoria com você até para analisar uma área que você foi buscar uma imagem que não existia no Google antes de 76 para ver essa questão da temporalidade. Isso. É esse data? Não. O Datagel é um site que ele vai ter algumas informações muito interessantes, como fisionomias florestais, se é Mata Atlântica, Cerrado, etc. Ele vai ter cadastros de córregos e nascentes de IBGE e IGC, que são cartas topográficas da década de 70 e 80, que são bons, tem escala 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, é bem aceitável, né? Como um estudo preliminar, obviamente. O Google Earth, conforme nós citamos, existe uma outra base de dados que se chama Cigangel Público. A gente usa ele para consultar se já houve autos de infração ambiental da Polícia Militar Ambiental lá, ou seja, se já teve boletim de ocorrência. Muito bom. Então, são ferramentas públicas e de fácil acesso. Mas existem outras também que nós vamos, por exemplo, como o Samuel citou, adquirindo imagens aéreas antigas, né? Nós temos imagens aéreas de 1962, 72, 78, 84, que nós vamos comprando sob a necessidade, né? Que são imagens que a gente usa principalmente para provar o quê?
a temporalidade das apps. E Felipe, Isso é preliminar ou chega um momento que você começa a envolver drone, vai na área? Assim, isso é o preliminar, né? Agora, quando a gente de fato, vamos fazer um empreendimento imobiliário. Eu não começo um empreendimento imobiliário sem fazer uma ortofoto com o drone na propriedade por causa do nível de precisão, né? Acurácia. A gente consegue também soltar um plano altimétrico através do drone. Muito do pessoal aí nunca ouviu falar no que é uma ortofoto. Você consegue explicar pro pessoal o que é uma ortofoto? Uma ortofoto, ela é um mapeamento que nós fazemos com o drone na propriedade, onde ele vai tirar uma série de fotos sobrepostas umas às outras e nós conseguimos processar essas imagens, compilar essas diversas imagens, montando como se fosse um quebra-cabeça e vira uma única foto de drone, só que o quê? Ela é georreferenciada. Então, e planificada, né? E planificada. A gente consegue também tirar o 3D, né? O plano altimétrico. E sim, é uma tecnologia absurda, né? E depois que você acostuma a trabalhar com isso, não tem mais como trabalhar com o Google Earth. O Google Earth é preliminar. Depois do preliminar, vai para a fase executiva, vamos de ortofoto. Eu costumo dizer que gosto bom não retroage, né? Não. Quando a gente começou a trabalhar com ortofoto também para fazer empreendimentos, o nível de precisão é tão absurdo. E a gente, na hora que tem essa ortofoto, até para fazer projetos arquitetônicos, dá para você pensar no conceito do projeto, na ajuda do projeto, entender a questão ambiental de uma forma muito simplória, rápida e precisa. Eu acho que isso é a ferramenta muito importante. Felipe, pessoal, todo mundo que eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem no Lendascast, né? O que te motivou a trabalhar com isso na sua vida? O que fez você falar assim, quero ser engenheiro ambiental? E hoje você é um cara de extremo sucesso na sua profissão, já aproveitando a deixa, né? Então você responde por quê e como ter sucesso na profissão como engenheiro ambiental ou para todas as profissões. O que você Complementando, né? Complementa. Que dica você daria para quem está querendo, né? Para quem está querendo trabalhar na área. Quero ir para a área. Eu acho que assim, essa pergunta ficou mais fácil de ser respondida, né, a partir de um certo momento da minha vida que eu tive minha filha, né, quando a gente começa a ter mais essas reflexões, né, começa a ter essa certa maturidade, que é ter esse legado de deixar o mundo melhor, né? Assim, a gente sabe como que tá o cenário de degradações, poluição e o meu papel, a minha missão na Terra, eu vejo que é equilibrar, né? Eu acredito muito que a gente consegue promover o desenvolvimento, a gente consegue fazer empreendimentos de sucesso, terem lucratividade, serem bons para a sociedade, mas ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Então, assim, a minha missão, né, e o que me motiva, o que me fez escolher, eu acredito que hoje eu enxergo isso, é que eu tenho esse papel de equilibrar as coisas, não ser extremistas da conservação e não ser da degradação. Eu estou ali nesse meio de caminho, equalizando e buscando sempre esse equilíbrio, né, entre as partes. Isso aí. E agora para o pessoal que quer entrar nesse campo, a pergunta para o Gilles, você acha que é um campo promissor? Você acha que é um campo que tem futuro? Making off. Primeiro, tem um filho. Brincadeira. Alguém falou que começou, o filho despertou a consciência dele. Parece que foi o que me trouxe a clareza quando a gente começou com essa maturidade. Mas para você ter sucesso, né, nessa profissão, não é difícil, porque assim é muita demanda, o mercado é gigante. Hoje está mais... Olha o impacto disso no empreendimento. O cara, se não tiver isso bem equalizado, ele pode ter um prejuízo que pode ir à falência, porque empreendimento é muito dinheiro. Eu tenho medo de responsabilidades é muito grande, né? Social. Em ambiental. certos momentos eu tenho até medo de dar minha opinião, porque a minha opinião valoriza ou desvaloriza um imóvel. Entendeu? Muito, né? Se eu falar para a pessoa que aquele terreno dá certo, ele vale ouro. Se eu falar para a pessoa que aquele terreno não vai dar certo, o preço de mercado daquele imóvel cai. Então assim, eu tenho que ter cuidado com as palavras. E muitos dos empreendimentos acabam na primeira reunião ambiental, né? Já inviabiliza. Mas voltando assim ao foco do questionamento, que é como ter sucesso, existem várias ferramentas, várias bases de dados públicas que a gente sabe a licença de todas as indústrias que estão vencendo, todo mundo que foi multado. Então assim, é muito fácil de você prospectar clientes, você consegue também desenvolver relacionamentos com prefeituras, né? Foi onde eu comecei, sinceramente, eu comecei no departamento de meio ambiente da prefeitura da minha cidade. Você consegue ter network com advogados, que as pessoas têm problema procuram um advogado, o advogado não entende nada de meio ambiente, então ele precisa de um parceiro de meio ambiente. Você pode ter contato com contabilidades, porque as contabilidades que vão abrir empresas, você pode ter contato com arquitetos, pessoas que vão fortalecer você. Então assim, você pode fazer tanto um trabalho de prospecção através de bases de dados que são públicas e gigantescas, a gente não dá conta dessa demanda, quanto você ter um bom network. Basta querer, né?
Basta ter força de vontade. Só concluir, tá? Boa pergunta, estou curioso. Você falou de uma parte bem preliminar lá, né? Que você consegue só consultando essa base de dados que está aí, está disponível, o próprio Google Earth, e com isso você já consegue fazer um estrago. Já. Bateu o olho a gente já vê, sabe? Já. A gente, até a gente que está muito envolvido com o urbanismo, né, na hora que a gente bate o olho numa imagem satélite, a gente consegue identificar muitas coisas ali. Né? Ô Felipe, de todos os campos ambientais, né, a sua empresa hoje é muito grande, trabalha com mineração, trabalha com loteamentos, trabalha com outorgas e tudo mais, né? Qual o campo de ação e de trabalho aí que você mais gosta e por quê? Primeiro, saneamento básico. O que eu mais gosto é estação de tratamento de efluentes, estação de tratamento de esgoto. Eu vejo que assim, a questão do saneamento ela tem até uma relação muito forte com a saúde pública, né? Então assim, o que eu mais gosto de trabalhar é com estações de tratamento de efluentes. Já vem desde a graduação. Eu tenho um professor que inclusive tem até um canal no YouTube, o professor Dr. Rafael Brito de Moura. Vejam o canal dele. Ele Legal, só fala tá sobre aí, esse assunto. Vou deixar aqui no script do vídeo. Já fez muita coisa comigo aqui em Água Como de chama o Lindóia. canal? É o nome dele mesmo, Rafael Brito de Moura. Rafael Brito de Moura. É um doutor, fera. Foi meu professor na graduação e é um parceiraço aí no dia a dia de trabalho e na vida pessoal como um amigo também. Vamos trazer ele para um Lendascast um dia. Aí vocês vão ver o nível subir, aí vocês vão puxar a régua lá pra cima e já Vamos ver se ele aceita o convite. E o segundo trabalho que eu mais gosto de fazer é o GraProAb, a parte de empreendimentos imobiliários, porque nós temos que trabalhar com a visão, né? A visão do quê? De futuro. Nós vamos ter que compatibilizar a visão urbanística com a terraplanagem, com a questão da drenagem, com a questão da água, do esgoto, projetar a cidade, com sistema viário, com questões de impacto de vizinhança, com questões de movimentação de terra. Então assim, é impressionante você olhar uma propriedade hoje e ter que enxergar esses diversos layers, né? Já que nós estamos falando com o pessoal, né? As camadas aí, para ver o que vai acontecer com isso no futuro e ter essa compatibilização entre essa equipe multidisciplinar. E para mim isso é uma das coisas mais prazerosas, sinceramente. Trabalhar com projetando cidade é realmente apaixonante. Eu gosto muito, acho que o urbanismo tem tudo a ver. Esses dias eu até fiz um vídeo meio polêmico no canal que eu falei que a arquitetura e o urbanismo, né, principalmente o urbanismo, é uma das profissões mais importantes do mundo. Para mim, a mais importante, porque ela vem antecede tudo isso. É onde você vai planejar onde vai estar a estação de tratamento de esgoto, é onde você vai planejar onde vai estar a cidade. Então o planejamento urbano é uma das questões mais importantes. Vou dar um gancho, vocês fizeram várias perguntas, mas isso já vai totalmente de encontro com o que nós chamamos de plano diretor. O plano diretor é meio ambiente e urbanismo puro, então assim, é uma relação muito forte. Porque daí nós vamos definir as zonas industriais para nós colocarmos as indústrias, nós vamos ter as áreas que pode ter expansão urbana para nós projetarmos empreendimentos imobiliários, as áreas que nós temos viabilidade de água e esgoto. Então assim, então tudo começa num plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo que vai definir isso, que está dentro do plano diretor, pode estar separado, mas normalmente está dentro. Então isso já é o futuro, né, Felipe? Eu acho que o plano diretor lança um olhar para o futuro e a gente ter a capacidade de executar bons planos. A gente trabalha muito com plano diretor também. Esse ano a gente fez 3 planos, né, Gil? Então acho que é importante que a gente consiga entender e ter essa visão. Eu acho que isso é muito apaixonante, é o que a gente gosta mais. Ô Felipe, e pra gente fechar o Lendascast, que hoje eu quero deixar o pessoal com gostinho de quero mais para um próximo Lendascast, pra gente falar só de loteamento. Certo. Esse daí a gente vai vir só para falar etapas de loteamento. Roteiro com pauta dessa vez ou na surpresa? Na surpresa, pra você tomar um susto. Não, trazer exemplos, né? Olha aqui, olha, estudo de caso. Eu queria que você deixasse uma mensagem, mas antes, Chile, faça uma última pergunta pro Felipe. Eu vou deixar as perguntas, inclusive vou recomendar que vocês façam isso, que eu vou fazer isso. Eu vou usar a aba aí do YouTube para fazer um monte de perguntas, porque eu acho que vai ser inevitável a gente ter uma parte 2, porque tem muita pergunta, muita curiosidade. Legal. Então eu vou deixar a parte 2, eu vou encerrar. Mas... E também deixo o convite pro pessoal, né? Deixa as perguntas aqui que a gente pega nessa segunda fase e dá uma filtrada aí. Tem gente aí querendo investir, tem uma dúvida bem particular na sua área ou no seu investimento, manda aí, eu vou mandar as minhas já. E o Felipe tá aqui para ajudar a gente. E quem sabe isso não vira a parte 2, né? Deixa uma mensagem pro pessoal, se despede aí que eu vou fazer isso. Vou pedir pro Felipe deixar uma frase pro pessoal aí. Não, eu só tenho a agradecer por estar aqui com o pessoal, né? Compartilhando conhecimento. Confesso que eu tô aqui como uma pessoa bem curiosa, né? Tanto que eu tinha até mais perguntas. Mas é bom deixar um pouco, como o Samuel falou, né, um pouquinho de quero mais. Então,
Queria agradecer a participação do Felipe, do Samuel e também a de vocês por estar aqui acompanhando e pegando um pouco desse conhecimento. Isso aí, Felipe, deixa uma mensagem pro pessoal, alguma coisa que você quer passar com esse seu quase 10 anos de trabalho numa área tão importante para o futuro da nossa espécie, do planeta. Eu acho que a mensagem é aquela que eu já reforcei da minha missão. Eu acho que isso tem que ser reforçado, que quando a gente fala de meio ambiente, existe sim a possibilidade de nós compatibilizarmos e equilibrarmos o investimento, o lucro e a preservação do meio ambiente, a conservação, e através de técnicas, estratégias, a gente consegue fazer com que isso dê certo e que seja sustentável. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar com o ambiental junto com a arquitetura. Eu acho que isso é um princípio que todo mundo deve fazer, todos os arquitetos, urbanistas, todo mundo tem que trabalhar e focar num projeto eficiente, energético, que trate de sustentabilidade, porque só assim a gente vai conseguir resguardar o futuro e projetar para as futuras gerações que estão vindo, né? A gente tem filho pequeno, então a gente sabe que isso é muito importante, isso é essencial para que a gente garanta os nossos dias, o amanhã. Vamos deixar uma cidade mais bonita, mais planejada e com sustentabilidade. Então, Lendas, fica aqui mais um LendasCast para vocês. Para mim foi uma honra falar com duas feras aqui. Hoje, especialista ambiental, sigam ele no canal. Se você gosta de conteúdos como esse aqui do LendasCast, se inscreva no nosso canal e que a gente vai ter muito conteúdo sobre esse tema, muito conteúdo incrível para passar para vocês. Gil, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, conto com você no próximo LendaCast. Filipão, muito obrigado pela sua presença, você fera aí na área. Para mim é uma honra estar sempre com você. Eu aprendo muito com você, desenvolvo sempre. Quando a gente troca uma ideia, eu costumo dizer até pro Dani, pro pessoal lá do escritório, quando a gente conversa 5 minutos eu aprendo. Então, o importante é estar com pessoas que a gente aprende, porque acho que aprender o tempo todo é o que me entusiasma, o que me motiva a acordar todo dia de manhã para a gente fazer um mundo melhor, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço ao Samuel, ao Gili aí pela oportunidade e também por poder compartilhar com o pessoal. Me coloco à disposição, estou também nessa jornada de criar meu canal, as coisas têm dado certo, as coisas estão fluindo bem, mas me inspiro no Samuel, um cara que está me puxando para cima disso daí, é um cara que tem uma energia positiva muito grande, um cara que é um entusiasta. Obrigado. E digo mesmo aí que estar com você para mim é um prazer. Você puxa minha régua aí para cima. É isso aí, vamos fazer um churrasco, né, pra comemorar. Então, pessoal, Lendas, é isso aí. Até o nosso próximo LendasCast. Valeu! É isso aí.